Espiritismo sem mistério. Olá, boa tarde para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Espiritismo sem Mistério desta terça-feira, uma tarde ensolarada que estamos tendo por aqui, dia 24 de agosto de 2021. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação. Estou desejando aí uma ótima terça-feira a todos da nossa técnica e a toda a nossa produção também. Uma boa tarde para a irmã Eliana, que está aí conosco. Tudo bom? Tudo bom, Vanessa. Vamos sim. Tarde linda, né? Quentinha, boa. Uhum. Maravilhosa. Não combinamos vir de branco, mas nos encontramos de branco. Talvez se combinasse não daria certo. Melhor assim, né? É. Estamos aqui mais unidas, né? Até pelas nossas cores aqui. E queremos que você do outro lado também junte-se a nós aqui em um só pensamento, uma harmonia para trazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós teremos aqui a continuação, né? O capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a gente vai trazer um tema muito importante, falando sobre o emprego da fortuna, por isso queremos saber a sua opinião a respeito deste assunto. Então, ligue no nosso telefone, é o 0800 979 5011, fale com as nossas telefonistas e deixe aí a sua ligação. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 99643 3827. Salve esse número aí no seu celular e mande o seu comentário. Também estamos ao vivo lá no YouTube, a nossa página é RBN TVMM, para você se inscrever no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. E aí, sempre que tiver um vídeo novo, uma transmissão nova lá no nosso canal do YouTube, você vai ser notificado e pode deixar a sua pergunta lá pelo YouTube também. Nós queremos saber, então, para começar, irmã, qual que é o emprego da fortuna que mais agrada a Deus? Isso, essa é a nossa... Vanessa, então, boa tarde, viu? Já demos uma boa tarde e você já fez aqui esses cumprimentos tão bonitos. Vamos nos alinhando, gostei muito disso que você falou, vamos nos alinhando, vamos nos unindo em pensamento, unindo em nosso coração, para que a gente possa colocar esse emprego da fortuna nos seus vários âmbitos, trazido pelo Espírito Jean-Louis Severus, né? Severus, que é o autor dessa dimensão, e que vai tratar desse assunto, né? Assim como o espírito protetor trata de um outro, o Pascal tratou da verdadeira propriedade, a gente vai voltando, a gente vai vendo, Kardec trouxe a desigualdade das riquezas e suas razões, né? Também vimos a utilidade providencial da fortuna, vimos as parábolas dos talentos, da avareza, do mal rico, né? E o desapego, como que, por onde se daria a salvação daqueles que têm a riqueza. Mas o que nós estamos tratando aqui na TV e na rádio é que essa riqueza não é só a riqueza material. Nós, dentro da doutrina espírita, temos um viés, uma leitura, uma percepção que a vida é uma riqueza em si mesma, e que eu tenho feito dela. O dom de olhar, o dom de ver, o dom de sentir, tudo isso são riquezas, porque há aqueles que vêm sem elas. Né? Quando você olha, trabalha com uma população com você encontra as deficiências psicofísicas, então você vê quanto a olhar, ver, andar, tudo isso é de uma riqueza ímpar, a própria vida em si é maravilhosa. Então, a doutrina espírita ela vai redimensionando-nos com relação ao emprego dessa fortuna, porque eu penso, esse capítulo é só para os ricos. Não é? Mas nós, de certa forma, recebemos uma herança de Deus, nós temos do Criador a imagem dele mesmo em nós, ele nos criou, soprou, em que pese as lutas sobre a origem das coisas, né? E que não foi resolvido ainda, como Einstein fala, né? Deus joga dado com as coisas, e o Hawking, aquele grande cientista, fala, e põe alguns, Einstein, que em lugar desconhecido ao homem, o homem não alcança, onde ele põe alguns dados. Então, seres de muita ciência que fizeram sua reverência ao nome divino, a Deus,
Então, dentro desse prisma, a gente lê esse capítulo não só como a fortuna material do meu salário, das minhas despesas físicas, né, que a gente usa, e também aprendendo que o dar é uma riqueza em si, o participar é uma riqueza em si. Você faz, por exemplo, hoje você encontra um curso, por exemplo, você vai fazer um curso de pós, ou você vai fazer a faculdade, ou você, eu vou tirar o colegial, né? Não tirou ainda, vai tirar o colegial, é uma riqueza, você está indo para um caminho de aquisição de uma magnitude, né? De uma outra magnitude quando você faz isto, e você vai se enriquecer de informações, de relações, o mundo empregatício vai absorvê-lo, e tudo isso é a lei de progresso gerindo a nossa vida, que são as riquezas que Deus nos deu, a inteligência, a capacidade de pensar, tudo isso está envolvido aqui. Então, emprego da fortuna, segundo Severus, quem é Severus, né? Jean-Louis. Ele tem um nome comprido, grande, ele foi padre, ele viveu em França, depois ele fugiu um pouco da igreja, ele foi perseguido um pouco por causa de alguns posicionamentos, foi para os Estados Unidos, nos Estados Unidos fundou colégios, tem o famoso High School, para quem conhece, né, que está ligado a esse espírito, e ele é um patrono, por exemplo, dessa ideia de trabalhar os jovens na idade justamente da adolescência, quando ele está formando e que vem, a gente sabe, né, vem o antigo homem, né, o tal conflito de geração que a gente fala, porque vem o antigo homem dentro do jovem, ele deixa de ser criança, ele sai da névoa, né, ele encontra a si mesmo, e esse encontro precisa ser orientado, ser guiado, para que ele não se perca nas suas antiguidades, mas perceba a novidade da vida e a grandeza da vida. Então, tudo isso envolve o nosso encontro de hoje, né? Ele nasceu em 1768, e ele foi um cardeal em Bordeaux, e ali ele fez um imenso trabalho na comunidade, na formação dos pais, na formação da união, da família, trabalhou assim de forma muito profunda, e é ele ele traz esse conceito da cultura, da arte, da transmissão do conhecimento como uma grande riqueza. Ele vai falar: a riqueza da inteligência, nas últimas linhas, deve te servir como a do ouro. Derrama ao teu redor os tesouros da instrução. Derrama entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Olha que bonito. Então, ele se preocupou, quando passou pela terra, em olhar esse tesouro e aplicar esse tesouro, que é um viés que a gente às vezes não pensa. Pensa que esse capítulo é só para os ricos. Não. A fortuna da sua vida. Lembra que no gasofilácio da caridade, não é? Quem pesou não foi o rico que deu do que lhe sobrava, mas sim a pobre viúva que deu do que lhe faltava. É tão importante isso. E nós estamos também, em agosto, trazendo aí uma pequena homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes, que esse deu do que lhe faltava. Nos lindos casos dele, a gente vê inúmeros. Vamos sintonizar com ele no final do nosso programa, né, Vanessa? Vamos orar e pedir a ele, porque ele era ligado a uma fé, a riqueza da fé, por exemplo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se não tiver fé, não adianta nada. É inócua aquela riqueza, ela não tem sentido. Então, olhe para você, não vamos olhar para o rico, o que ele tem feito, porque a riqueza foi dada a ele, e ele vai responder ao grande tribunal da consciência. Nós precisamos entender que existe um tribunal que não é externo, é interno, é nosso, e está inscrito na nossa consciência, porque onde está Deus? Onde está Deus? Na nossa consciência, na lei de amor que rege toda a criação. Então, esse tribunal é uma espécie de sanção que a gente depois vai olhar para isso, como eu usei tudo isso no processo reencarnacionista. Aqui, emprega a fortuna da tua inteligência, do teu ser. Às vezes, você é pacificadora. Tem criança que é assim, você olha, né? A gente trabalha bastante com criança na nossa instituição, a gente vê que tem criança que suscita a disputa, a briga, a luta, e outro que vem e pacifica, e sorri, e brinca. É impressionante. A gente vê os espíritos trazendo as virtudes conquistadas e ainda se batendo outras nos seus vícios, nos seus defeitos, e quão importante o educador ter essa cosmovisão da criança como um espírito eterno,
como alguém que vem de uma eternidade milenar e vai para uma posteridade milenar também, né? Sim. O pessoal usa a imagem até de uma barra de metal que você atira e você vê rapidinho passar e já cai de novo lá no horizonte onde você perde ela. Né? Não é mais que um dia a vida. Né? E quando todo mundo for mais velho, quem me ouvir aí que está com seus 60, 70, e depois a gente não fala mais a idade, né? 200, que vai entrando, né? A gente sabe o quanto realmente só foi um dia. Né? A gente começa a ter a percepção, nossa, que rápido, e já acabou, meu Deus. Né? Muito mas a gente só vai rápido, ter né? lá no final. É. Esses aí, Vanessa, só lá no final, é verdade isso, né? É verdade. Então, é importante nesse capítulo, então, não podeis servir a Deus e a Mamon, diz ele. Guardar bem isso em lembrança. Então, ele enfatiza de novo que você não pode servir a dois senhores. Vai amar um e desgostar o outro, ou vai amar o outro e desgostar esse. Então, não dá, a gente precisa de um posicionamento. Então, o capítulo começa, né? Severos pede para nós um posicionamento de vida. Muitas vezes a sua dúvida, a sua fraqueza, a sua doença, sabe, a sua falta de ânimo, ela vem desse não posicionamento. Na hora que você se posiciona, ou seja, toma uma decisão, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu tenho uma fé raciocinada, eu sei porque eu creio, eu sei de onde vim, para onde vou, eu conheço as leis da reencarnação, eu sei o porquê da dor, eu sei que ela é relatada em diversas culturas de formas diferentes. Se você pega um conto oriental, por exemplo, eu amo um conto budista oriental que mostra a dor e mostrando que, na verdade, o impedimento, a não realização daquele desejo significou desejos realizados que você nem pensou. Se você tivesse, né, é a história grande do fazendeiro que perdeu seu cavalo, e né, primeiro adquiriu o cavalo e perdeu os cavalos, e ele diz, talvez, né, o senhor perdeu todos os seus cavalos, talvez, aí volta aquela manada de cavalo, aí o filho vai andar a cavalo, cai, que se quebra todo, nossa, que tristeza, talvez, a gente não sabe o que será, aí vem uma guerra, todos são convocados, o filho não vai porque ele está doente, né, quebrou as pernas, né, aí, sabe, vai contando que aquilo que eu acho tão incômodo, tão difícil, na verdade, tem um uso, tem uma serventia. E o que é bom nisso, Vanessa, vocês que estão nos ouvindo, é tentar descobrir o que será que vem depois dessa tempestade, qual é a bonança que vem. Porque ela vem, gente, ela vem. É que a gente não faz uma biografia, a gente só fica biografando, né, as nossas mazelas, nossas dores, mas você vai perceber que depois de toda grande dor, vem uma coisa assim grandiosa em sua vida. É que a gente Bem não mesmo. biografa isso, não é? Não é? Se você olhar, Bem aquilo sim. que pareceu tão dolorido, de repente fica tão pequeno e vê uma coisa que você não esperava. É uma coisa assim. Então, o mal, na verdade, não existe. O mal é um momento que eu congelo e fico nele. E ninguém vive congelado. O gelo, ele petrifica, ele não te torna maleável, você não se comunica, não fala, você se isola. Quer dizer, você perde a fortuna da vida. E a fortuna da vida é essa, é você compreender que há dimensões que você não alcança nesse momento. Né? Nós estamos com nossa inteligência nublada, nosso olhar. Né? Por exemplo, você sabia, Vanessa, que a lagartixa caça fácil a mosca porque ela vê em câmera lenta? Não sabia. Ela vê em câmera lenta, olha. Interessante, né? É por isso que ela consegue pegar, porque é impressionante, ela está ali, daqui a pouco ela consegue pegar, porque ela vê voando devagar, entendeu? Ela não vê a Entendi. mosca passando. Então, Uhum. às vezes, a gente perde essa câmera lenta, sabe? A gente não vê as coisas andando devagar, sabe? Como uma mosca passando rápido e eu quero aquela mosca. Às vezes não é para mim. Pô, observa a lagartixa para você ver, ela não fica caçando atrás, ela fica quieta e ela é o que passa por ela, é o que vem para ela. E o que não vem é aquilo do Cristo. Deixa a tua paz, bate os pés da poeira e segue seu caminho. Porque, às vezes, a gente incomoda os outros com a nossa alegria, com a nossa paz, sabe? A gente incomoda, a gente acaba incomodando, porque a pessoa não entende tudo que a gente vive quando está no terreno da fé.
principalmente da fé raciocinada, que não é um dogma que eu seguro e tenho medo que caia. Pode cair, não vai quebrar. É inquebrantável a fé raciocinada. Eu raciocinei que Deus existe. Eu sinto, não é só sentir Deus, eu sei que Ele existe, é o saber. É o nosso homo sapiens, é a sabedoria que vai dando para nós. Não é possível. Como Einstein, que chegou lá e falou, não é possível, Deus joga dado com as coisas. Aí vem outro e fala, não, não só joga, põe uns que a gente não alcança o lugar, Einstein. Não é só isso, não, que é contemporâneo ao Einstein. Então, a gente vai aprendendo, até com os cientistas, Lavoisier, que não pronunciava o nome de Deus, né, sem se despir, né, sem tirar o chapéu, que era uma coisa honrosa na Europa, naquele momento em que ele estava vivendo, né, você descobrir a cabeça. Então, ele não pronunciava, quando ele ia falar de Deus, ele tirava para receber o influxo divino. É tudo fortuna, todas essas riquezas, ele está dizendo, que nós podemos adquirir com Deus. E não vamos adquirir só com a fortuna terrena, que é perecível, que é instável. Esse conceito aí budista, né, ele chama de impermanência. Olha que nome bonito, impermanência, ou seja, as coisas transitam, as coisas como a água fluindo até chegar ao mar. Elas permanecem temporariamente, e atrás daquelas coisas vem outras coisas, e a gente meio que congela é como para assistir um filme, parar naquela cena do filme e ficar, e não ver o final do filme. E olha, Jeanette Claire existe no espaço sideral, porque Deus escreve um fim feliz para todos nós. Verdade, Jeanette Claire. Que legal. É legal isso. Não é? Vai ter um fim, tudo vai se arrumar, se ajeitar. Aliás, você veio aqui fazer isso. Deixar tudo em ordem, arrumar a casa que foi desarrumada, arrumar a si mesma. Não perca tempo, né? Com a injúria, com a memória, com o passado. O tempo é precioso, ele passa tão rapidinho, né? Então, vamos lá, muito rápido. Vamos ver. Havia alguém já no YouTube, a Regina disse, né? Quem é? Você viu aí? Temos aqui a Ivani Oliveira, então um abraço, boa tarde para a Ivani. Silvia Machado, boa tarde, muito feliz por escutar vocês. Gratidão, Silvia. O Paulo Camargo, boa tarde, irmã Eliana, tenho acompanhado vocês no programa e procurei saber um pouco mais sobre a senhora. Encontrei a AMIC e fiquei maravilhado. Parabéns pelo trabalho realizado. Gostaria de saber se existe algum projeto que ainda pretendem realizar e não conseguiram. Existe, irmã? Tem um monte. Não tem. A gente tem. É Paulo? Paulo. Paulo, aí, só podia ser um Paulo, né? Só. Só. Paulo, todos nós trazemos projetos que não realizamos. Na verdade, cada um de nós tem. E você está falando na área da AMIC, né? Como temos aqui na Boa Nova, como todos nós, toda instituição, ela é o sonho se realizando. E, é claro, todos os que chegam, todos que se aproximam, são bem-vindos no nosso coração, né? Vamos empregar a fortuna de uma forma rica, que é essa personalidade de promover talentos, de crescer nos talentos, de imaginar que a sua doação, a sua permanência aqui, né? Apesar da gente ser impermanente, como disse o Buda, mas essa permanência temporária, né? A temporalidade, ela é muito rica, porque daqui, olha, veja, você nos encontrou a FEAL, encontrou a Fundação André Luiz, você já deve ser ligado a toda essa equipe. Quanta coisa veio por causa de um canal de comunicação. Olha a riqueza do que é um canal de comunicação. Né? Uma TV e um rádio, Vanessa, o quanto que promove, aonde chega, né? É uma fortuna que às vezes a gente não tem como mensurar, né? A gente não tem como contar essa fortuna, né? Que é a nossa mensagem, onde ela chega, como que ela pode atingir as pessoas. Talvez isso a gente não tenha nem como mensurar. Vou deixar até um abraço aqui também para Sandra Cunha, ela está nos acompanhando. Boa tarde, gratidão sempre, de São Paulo, capital. Muito legal a Sandra por aqui. A Elane Stroder, também da Vila Carrão. Boa tarde, uma excelente terça-feira a todos, com muita paz. E o Paulo, que diz que nas leis herméticas também fala bastante sobre o fluxo.
Entender a subida e a descida é estar preparado. Descer surfando a onda, olha que legal. Que legal, Paulo. É, bom, Bom, a gente né? toma uns caldos, Bacana. né, Paulo? A gente toma uns caldos, né, quando surfa, né? A gente toma uns caldos, legal. Toma mesmo, viu? Mas Ah, passa, mas o é, bonito, né, Vanessa? Não é não ficar nos sim. caldos, né? É voltar nas ondas, é verdade, uma grande ideia, Paulo, que ideia bonita. Realmente, sobe e desce o movimento de contração, que nem o nosso coração no peito, né? Ele segura e solta. O nosso pulmão também faz o mesmo movimento, e a gente tem esse movimento na alma também, a gente se contrai, se estende. É isso mesmo, muito lindo, que boa ideia, não? Que coisa bonita. É o que Deus. O emprego que agrada a Deus, como é que é o nome? Está aqui, no segundo parágrafo. Como que é? O segundo parágrafo do emprego da fortuna de Severus, Ah, fala aí. sim, sim. Então, qual o melhor emprego da fortuna? Procurai nessa palavra, amai-vos uns aos outros. Olha que lindo. Lindo, lindo mesmo. Que ele fala sobre isso, né? Ah, Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que é movido pelo amor ao próximo tem aí traçada toda a sua linha de conduta. Olha que bonito. É amor, puro amor. Por que a viúva lá no gasofilácio deu a moeda que lhe faltava? Como é que a gente pode entender alguém dar até do que vai faltar para si mesmo? Nós estamos na semana de Dr. Bezerra 29, né? Eu escolhi um texto justamente que ele deu do que lhe faltava, que é um encontro dele, na hora que a esposa chama ele, que a filha está muito doente, que ele vai atender a própria filha, chega uma mulher que pede para o seu filho. E ele fala, não posso, a minha missão é atender. Fala para ela, vai para casa e faz a prece à Mãe Santíssima. Ele tinha um apego, né? Uma coisa com Maria de Nazaré muito profunda, doutor Bezerra. E ele vai tratar da pessoa, do filho dela. E quando ele chega em casa, a febre tinha baixado, foi curado. A criança foi curada, a menina. Então, é um desapego assim profundo e um emprego da fortuna por amor, né? Ele não fez por elogio, por vaidade, por si, ele ficou compassivamente tocado com a dor daquela mãe com seu filho doente, e ele podia chegar um pouco depois, ou não pensou nada, ele foi servir, porque essa é a medida das medidas, né? O amor ao próximo é a medida maior. E chega em casa, então, é isso que a gente precisa entender, que o que parece um obstáculo, na verdade, é um socorro, né? A gente precisa dar novos nomes. Aquela música do Milton Nascimento, gosto muito, né? Criar novas palavras ou tornar outras mais belas. Né? A gente precisa criar novas palavras para as coisas, ter um vocabulário novo, um falar novo, né? Olhar esse obstáculo, é um obstáculo somente, né? O obstáculo ele está até no diminutivo, né? É um pequeno impedimento que na verdade significa uma preparação maior em algo maior que virá na sua vida. Pelo menos o que eu observo biográfico da minha existência é essa. E a gente tem esse hábito aqui na nossa casa de fazer essa biografia, né, da sua vida, é muito importante. Está em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, naquelas perguntas finais que Santo Agostinho fala de toda noite, põe a cabeça no travesseiro, olhai o que você tem feito, refazei o seu caminho. Isso é uma didática, é uma terapêutica da reforma íntima que é incrível. Aí o emprego que mais agrada a Deus é o da caridade. Está aqui nas falas de Severus. Não a caridade fria, egoísta, que consiste em espalhar à sua volta o supérfluo, está vendo? De uma existência dourada, mas aquela caridade plena de amor que procura a infelicidade e a alivia sem humilhar. Rico, dá o que te sobra, fazes ainda melhor, dá um pouco do que te é necessário. Essa frase é muito importante. Veja, ele está falando de uma riqueza, né? Pois que o teu necessário ainda é supérfluo. Porque nas escalas das necessidades, muitas vezes eu começo a criar necessidades. Né? Propaganda e marketing é para isso, é para que o produto, lance o produto para que ele se torne necessário para você. Né? A campanha toda é feita criando uma necessidade do produto. Essa é a a lógica sacada.
é a sacada, né? E ver se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não seriam, não seriam, como ele diz, mais eficazes do que a tua esmola, do que é fácil te dar, né? Um cheque, um dinheiro, alguma coisa, mas ver a sua presença, o seu sorriso, o seu amparo, né? Bezerra de Menezes diz isso, né? O dinheiro é algo misterioso, né? No sentido assim, ele rende e tem mês que não rende, né? Não é? Eu falo assim muito com o É povo na hora mesmo, de orar, não é? é Você vai verdade. fazer, você vai fazer uma compra, é impressionante, você compra um monte de coisa. No outro dia você vai no você compra aquele coisinha pequeno, e se você observar, você vai ver que isso tem a ver com a sua estrela interior, com a sua luz interior. No dia que você está mais apagadinho, você não vê os preços mais baratos, você está apressado, a angústia te toma, então não há espaço nem para a espiritualidade te indicar, ó, vai naquela banquinha ali, ou vai naquele lugar, né? Que vai Tem comprar que está energia mais ali em também, conta. né? A energia, perfeito, perfeito. É É isso. energia. É a nossa energia. Mandar mais abraços aqui, irmã. A Clau Ah, que lindo. Osores, Ah, tá ligada do Uruguai. Ah, que é, bacana. Mandou aqui abraços. abraços, abraços, Show! Que abrasando-nos, né? legal. Abrasando, né, Vanessa? Ela é muito linda, Cláudia. Bacana demais. Beijos, Gratidão, então, para você aí também. beijos, Rafa, né? Rafael Beijos. Barbosa, do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, estou ligado em vocês. Que legal, Rafael, um abraço para você aí também. E a gente quer falar, hoje a gente está falando, né, sobre o emprego da fortuna. Se você ainda não abriu o Evangelho, vai lá que dá tempo. O Evangelho segundo o Dá mesmo, Espiritismo, dá tempo, capítulo sim. 16, dá tempo da gente estudar junto. Irmã, uma pergunta aqui: como é que nós Uhum. podemos analisar pela visão espírita por que alguns nascem ricos e outros nascem pobres? Ah, nós vimos isso, Vanessa, É, com como é que chama ele? A desigualdade de riquezas, feita pelo Kardec, né? Por que todos os homens verdade. não são igualmente ricos? Não são por uma razão simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e também sóbrios e previdentes para conservar. Deus a concede, às vezes, pessoas incapazes de fazê-las frutificar para o bem de todos. Então, a riqueza e a pobreza, ela nasce do nosso... Nós estamos num planeta de provas e expiações, e a riqueza é uma provação. A gente vê relatado nas obras de André Luiz quantos espíritos mais evoluídos ou que já com alguma evolução, que ganharam consciência dos erros, têm medo de voltar às reencarnações ricas, porque o dinheiro e o poder e ele cega, ele emudece a verdade, o sentido de honra e etc. Ele vem permeado de sangue, né? O dinheiro, porque ele, segundo Emmanuel, ele é o capital, né? O capital é o sangue social, é feito com o suor, né? Segundo os economistas e os estudiosos, ele é uma representação de moeda de trabalho. O que é o trabalho? Esforço, saúde, dedicação, nasce da nossa gestação de energia. Nossa energia está colocada ali, mas a gente se alienou e se esqueceu disso tudo e não valorizamos o pouco que nós temos, não enterramos os talentos, né? Que é uma das parábolas que tem aqui, Sim, que a gente estudou no começo. E é claro que os ricos que enterraram os talentos voltam pobres, e os pobres que souberam multiplicar os talentos voltam nas condições ricas para administrá-la, muitas vezes caem na tentação, não fazem o caminho que prometeram fazer, e assim vamos nós galgando pequenos degraus, né, devagarzinho. Não é Deus quem fez o pobre e o rico, Deus fez a riqueza, que é o trabalho, que Deus deu ao homem a capacidade de criar, procriar, inventar, deu dons e talentos. O desenvolvimento dos dons e talentos é obra do próprio homem. Deus deu arbítrio a nós, deu liberdade a nós, deu condições de escolhas maravilhosas em nossos caminhos. Então, quando eu faço um mundo onde tem pobreza e riqueza tão díspare, é porque eu estou criando uma história assim. Para mim é importante essa história, porque em uma encarnação eu faço progresso, porque a riqueza é para isso, é para você fazer progresso,
pode ver, as pessoas que têm o dedo verde, vamos dizer, né, com a natureza, até, às vezes tem uns que têm para fazer fortuna. Hoje já temos grandes, até falamos daquele, não vou falar o nome, né, mas um grande alemão que tem uma empresa mundial em todo o mundo. Ele deixou 10% só de toda a fundação para a família, 90% ele criou geração de fortunas e de empregos. Olha que cabeça, quer dizer, já é uma pessoa pensando, né? Aquele americano que fez toda a mídia, né? Que vive com, né? De uma forma bem diferente, não usa aquilo tudo, né? Inclusive não deixou nem a filha ficar mexendo na internet, etc. Então a gente vê a riqueza sendo distribuída e conforme arregimentou-se socialmente, há uma história sendo feita, né? Os que tiraram, assambarcaram, que nem a parábola de Zaqueu, o rico. Às vezes eu posso ressarcir agora, mas se a pessoa morreu, não deu, eu vou fazer isso em outras vidas. Eu tenho a multiplicação das vidas. Às vezes não encontro mais aquela pessoa. A minha decisão fechou uma empresa com 2.000, 3.000, passando fome. Quanta miséria, quanta dor, quanta loucura não aconteceu diante daquilo. Então, como é que essa pessoa vai ressarcir? 2.000 famílias, por exemplo, com uma empresa que fechou, e que, de repente, de um dia para a noite se vê sem emprego, sem o pão de cada dia. Quer dizer, são karmas sociais erguidos, profundos, pelo homem, não tem a ver com Deus. Eu acho que a gente precisa entender que Deus não fez nem rico nem pobre, Deus fez os homens, e deu a liberdade da gente gerir, gestar, criar, não é? Tem no Livro dos Espíritos o conceito do co-criador, nós somos co-criadores, nós temos essa capacidade de criar, de empregar a fortuna da vida em prol da própria vida. Hoje há N comunidades com infraestruturas diferenciadas, com partilhas, gente querendo de novo voltar à natureza, já tem, há prognósticos de uma vida bucólica que virá para o futuro, porque essa loucura que nós estamos, onde vamos ter com isso? Não, o planeta será salvo? Não, a gente não sabe, não pode dizer que vai findar tudo, que o sol vai, sabe? Não vai, a gente não sabe, porque o cosmos está na mão da engenharia celeste de uma forma que a gente não alcança, né? Como uma criança querendo discutir com um físico, um cientista lá na frente. Não adianta, o cientista não pode nem falar com a criança, porque ela não tem pré-requisitos, né, para entender toda essa lógica da lei de progresso, que inclui a lei de destruição, né? Está dentro da lei de progresso. Como que você vai entender, como é que vai progredir algo que se destrói? Mas às vezes é importante, né? Nós estamos num processo de lei de destruição, com a pandemia, com o dissolvimento aí da camada de ozônio, com as queimadas espontâneas de tanto sol que nasce fogo do nada, né? Como se diz, né? Terremotos, maremotos, aqui no Brasil, vento não sei quantos quilômetros por hora, coisa que nunca existiu. Sim. Né? Então, a gente vê que o eixo da Terra está virando, sabe lá o que vai ser continente, o que vai ser mar. Então, a Terra está em parto, né? Está partejando a nova era da regeneração. Cabe-nos, dentro desse cômputo, né, fazer o melhor que a gente puder, né? Para a gente poder continuar aqui. Falando em fazer o melhor, nós vamos trazer aqui mais informações para você que está conosco nesta tarde de terça-feira. Vamos seguindo, né, a nossa programação, que está repleta de aprendizado. Esses aprendizados nos fazem crescer, evoluir, pensar de uma forma diferente. E ainda mais porque nós temos a convicção que oferecer o amor nos faz um bem enorme ao coração e nos alimenta o espírito de esperança. São ensinamentos que nos fazem olhar para dentro de nós e nos questionarmos o que temos plantado. Temos realizado ações que nos deixam mais felizes e completos? Essa ação no bem, ela tem esse poder transformador de dar uma nova cor às nossas vidas. E é um trabalho que nós realizamos com alegria na Fundação Espírita André Luiz, de transmitir aqui na nossa programação mensagens de fé, renovação, para umas palavras também, que nós trazemos sempre aqui, palavras de bom ânimo. E nós convidamos a você que está do outro lado a se unir a nós em um ato de generosidade que vai se refletir em você e no mundo. Então, associe-se
ao Clube Amigos da Boa Nova e participe também da nossa rede de amigos, ajudando a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Para você se tornar um colaborador, pode também fazer uma doação espontânea de forma online e segura. Vou deixar o site você pode acessar, feal.colabore.org, lá você escolhe a melhor forma de ajudar. Ou também tem os telefones, já vai ligando aí, 11 2458 3214, ou então no 0800 12 018 38. Vamos juntos, vamos fazer esse trabalho no bem, conectarmos em um trabalho em prol do nosso planeta, né? Porque a cada momento nós recebemos a oportunidade de escrever novas páginas da nossa história e podemos escrever páginas mais felizes. Vamos, então, nos encaminhando aí para o encerramento do Emprego da Fortuna. Quer ler mais um pedacinho para nós, irmã Eliana? Creio sim. O que você descreveu aí de forma tão bonita, quase uma oração viva, né, Vanessa? Inspirada, né? Uma coisa linda. Quer dizer, é isso, é empregar a fortuna, é empregar a sua fortuna em algo. Todas as vezes que eu faço lá, que eu mando meu depositinho de sócio, eu penso, nossa, é toda a programação, esse pouquinho que eu envio, mas é tão importante você se sentir participante, construindo algo, promovendo algo, né? Não importa, não é a quantidade, é a qualidade de amor que você põe todo mês. Você se lembra da FEAL, você se lembra do Sócio Boa Nova, você está patrocinando um programa de luz. E essa luz volta para você. Vai te visitar também, porque você põe luz no mundo. Não é? É que nem gotas no oceano, não é verdade, Vanessa? Sim. Essencial. Promover isto, né? A gente patrocinar é isso. Sim. Né? Às vezes a gente pensa, aí é o emprego da fortuna, você pode patrocinar um programa, pode ser parte da constituição de tudo isso, levar essa palavra a mais pessoas, compartilhar, porque números de compartilhamento também trazem quesitos, né? Trazem meios, não é verdade? Então, até nisso, simples sininho que você põe lá, ou compartilha com um amigo, com 2, com 3, você está ajudando a TV a crescer, isso como é que chama? Tem um nome isso, né, Vanessa? Compartilhamento? É o compartilhamento. Não, a parte monetária, né? Monetização, tem um nome, né? Isso, é isso mesmo. É isso porque mesmo, aí você né? faz com que mais pessoas conheçam a nossa programação. Lá no YouTube, né? YouTube RBN TV MN, tem a forma de você participar ao vivo, dar o curtir no nosso vídeo, o compartilhar também e se inscrever no canal, não pode esquecer, viu? A inscrição é importante, né, Vanessa? O seu nome que fica nesse livro eterno, quer dizer, você está fazendo uma história nova, você está empregando a fortuna, você está escolhendo um caminho. Pense nisso com carinho, né? Você que é sócio, ou você que está na doutrina, ou você que nem está chegando, não importa, faça o bem, porque o bem volta, plante e você colherá, que é isso que a Vanessa falou, vamos semear, sim, o bem. Então, termina Severus, né, trazendo Jean Louis Severus, né, Madeleine também, que depois tem aqui um texto de Madeleine, ele fala isto, né? Espalhe em tua volta o amor de Deus, espalhe o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, os lucros das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir como a do ouro. Derrama ao teu redor os tesouros da instrução. Derrama em teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. No próximo encontro, nós vamos ter um espírito protetor, e o 7 de setembro, né? Bem bonito. Vocês verão que é um trabalho lindo. E depois, dia 21 de setembro, nos encontramos com Fenelon, que é um grande pensador, fez poesias assim cristãs maravilhosas em França, é maravilhoso. Alger, bispo de Alger, fez um trabalho bem lindo. E a última mensagem da Cordélia, terminamos. É um capítulo, é intenso esse estudo, porque mexe com as nossas escolhas de vida, né? Empregar a nossa fortuna, o nosso pequeno salário, a pequena moeda, né? Quão bonito é. Né? Não importa, R$7. A gente viu aí o programa Criança Esperança lá na TV, né?
2, 7 reais, 9 reais. Não, né? No nosso chat lá, quando fazemos a nossa live semanal, tem uns jovens que depositam, às vezes, 5 reais, 7 reais. Eu acho tão bonito, porque é da mesadinha deles, né? Recebe a mesadinha do pai e põe lá. Então, é isso, vocês, sabe, não importa, é aquele pouquinho, mas isso vale 1 milhão, porque foi isso que pesou no gasofilácio. É, Jesus nos ensinou. são as Pode nossas falar. obras que ele diz aqui, né? As boas obras. Não importa quanto, né? Não Já importa. ajude muito. Nós vamos encaminhando, então, para a prece final e agradecendo a toda a participação, todas as participações aqui nas nossas redes sociais, a você que está conosco na nossa sintonia. Gratidão pela audiência, pela companhia. Gratidão, irmã Eliana. Vamos fazer, então, as nossas vibrações aqui para ir para a finalização de mais um programa. É isso mesmo. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos àquele que nós chamamos de um médico dos pobres. Todos nós temos pobreza e riqueza dentro de nós. Somos ricos, às vezes, na solidariedade, no amor ao próximo, no desprendimento. E, às vezes, somos pobres no desprendimento dos bens afetivos, apegados a coisas que, às vezes, nos machucam. Nós trazemos essas duas categorias dentro do nosso espírito e, por isso, externamos elas socialmente. E, conforme vamos evoluindo, cada um de nós vamos mudando a programação. Aqueles que não mudam irão para outras paragens, aqueles que estão mudando, transformando, regenerando-se, esses construirão os mundos de regeneração. Não se preocupe com o dinheiro, diz Bezerra de Menezes. Ele é apenas um meio e não um fim. Não dê grande atenção às coisas materiais. Era ver a dor dele, era ver um faminto, um sofredor à sua frente, e ele dava tudo o que tinha nos bolsos. E quando não tinha, não possuía dinheiro em espécie, dava algo de si, um abraço, um olhar, uma prece. Exercia a caridade desconhecida. Olha que termo bonito do autor, né, dos lindos casos de Bezerra de Menezes, né? Dava a caridade desconhecida. E aí temos um livro inteiro com casos lindos de Dr. Bezerra de Menezes. E vamos então erguendo e pedindo a ele, nesse momento da pandemia, nesse momento em que vem o vírus de uma forma nova e ceifando as pessoas com mais idade, eles estão dizendo hoje, os que já perderam e sofrem, choram ainda a ausência de esposo, esposa, filhos queridos. Vamos envolvendo tudo em uma luz muito grande, porque cada um de nós foi recolhido em amor, cada um de nós teve o seu anjo guardião ao seu lado, cada um de nós viu a face de Deus brilhando no anjo que lhe recolheu. Ninguém, do assassino da penitenciária ao mais puro anjo que pode ter deixado a vida, todos temos uma mãe que grita por nós, uma mãe que nos socorre diante do olhar sacrossanto de Maria de Nazaré. Dr. Bezerra de Menezes, abnegado instrutor, dava-nos assim o seu amor a Maria. Um caso muito bonito de alguém que lhe pede ajuda. Ele diz: acredita em Mãe Santíssima? Acredito. Então, em nome dela, eu vou te dar um abraço. E chegue lá, abrace a todos e você vai ver que será curada a sua esposa. Um abraço em nome de Maria de Nazaré. O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de nossas dores e eloquência. O amor é tudo em nossa vida. Não podemos nos perder desta verdade. Nós não podemos nos afastar dessa verdade. Ó Deus, ó Pai, e assim reunidos, pedindo àquela que recebeu o Dr. Bezerra de Menezes no dia 29, quando ele partiu daqui da Terra, nós, Celina, pedimos a ela, que é a secretária de Mãe Santíssima, que nos assista o caminho, que nos vele o sono, que nos acione com a intuição às verdades eternas. Gratidão a todos os fãs que hoje estiveram conosco, a todos esses sócios Boa Nova que possibilitam esse programa. Quanta alegria, quanta paz, quanta beleza nesse momento, ó Deus. Nós não vemos, nós não sabemos a dimensão,
espíritos solícitos e necessitados de amparo assistem conosco essa voz, também olham para nós com amor. E assim, faça sua prece de Pai Nosso. Reunidos em torno de Maria, do Benegado Bezerra de Menezes, de Espírito André Luiz e toda a falange de anjos e seres de pura espiritualidade que vêm nos socorrer e nos amparar sempre. Abraço grande em todos, apertado, de irmão para irmã, de irmã para irmão, de irmãos que se reúnem nessa tarde tão benéfica de terça-feira. Gratidão. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.